Apertei guardar no meu portátil pela centésima vez naquela noite, espreitando a tela brilhante com os olhos exaustos. O meu cliente de tradução precisava desse contrato até de manhã, algo sobre um acordo internacional que não podia esperar, e eu passei as últimas 6 horas a converter um texto jurídico italiano denso em inglês jurídico igualmente denso. As palavras começaram a ficar confusas por volta da quarta hora, mas eu não podia me dar ao luxo de recusar o trabalho. Não quando as contas estavam a acumular-se mais rápido do que eu conseguia traduzir. O meu telemóvel estava silencioso ao meu lado no sofá afundado. Muito silencioso. A Chloe já deveria ter enviado uma mensagem. Peguei nele e verifiquei as horas. 22. A aula particular dela na biblioteca terminava às 21 horas. E mesmo com os atrasos do metro que atormentavam Queens à noite, ela deveria ter chegado a casa às 21h45, no máximo. Já tinha ligado 2 vezes e ambas as vezes fui direto para o correio de voz. A parte sensata do meu cérebro dizia que a bateria do telemóvel dela provavelmente tinha acabado. A parte materna, aquela que me manteve viva e funcional durante 3 anos de maternidade solteira numa das cidades mais implacáveis do mundo, gritava que algo estava errado. Disquei novamente, direto para o correio de voz. Chloe, é a mãe. Estou a ficar preocupada. Liga-me assim que ouvir esta mensagem. O apartamento parecia mais pequeno do que o habitual, com as paredes a pressionarem-me com os seus padrões manchados de água e tinta a descascar. O nosso vizinho do andar de cima estava a discutir com alguém. O ritmo familiar de gritos e pisadas que se tinha tornado a banda sonora das nossas vidas aqui. Eu disse a mim mesma que este lugar era temporário quando nos mudamos para cá há 2 anos, após o divórcio. Depois que Ryan desapareceu com o pouco dinheiro que nos restava, o temporário acabou se tornando permanente quando mal conseguíamos manter a cabeça acima da água. Fiquei andando de um lado para o outro na estreita faixa de chão entre o nosso sofá usado e a cozinha, que na verdade era apenas um canto com um fogão e uma pia. O meu reflexo apareceu na janela escura. Uma mulher cansada, com cabelo que precisava de um corte e roupas que já tinham visto dias melhores. Tinha 34 anos e parecia mais velha. Desgastada pela luta constante para sustentar uma filha de 15 anos com o rendimento de uma freelancer. 10h30. Nenhuma mensagem, nenhuma chamada. Era isso. Peguei no meu casaco, aquele fino que não protegia quase nada do frio de novembro, mas era tudo o que eu tinha, e enfiei o telemóvel no bolso. A voz sensata na minha cabeça apontou que eu não tinha ideia por onde começar a procurar. Que Chloe provavelmente estava bem e eu estava a exagerar. A voz de mãe mandou a voz sensata calar-se, mãe. Lá fora, o ar noturno penetrou imediatamente no meu casaco. Queens, a essa hora, era uma mistura estranha de barulho e silêncio. Bolsões de barulho vindos de bares e bodegas pontuavam trechos de calçadas vazias que me davam arrepios. Eu já tinha andado por essas ruas milhares de vezes, mas nunca sem olhar por cima do ombro. Nunca sem as minhas chaves entre os dedos, como garras improvisadas. Segui em direção à estação de metrô a 3 quarteirões de distância. O caminho que Chloe teria feito para chegar em casa. A minha respiração saía em baforadas visíveis enquanto eu caminhava mais rápido, examinando cada rosto que passava, cada porta sombria. Um grupo de homens estava parado do lado de fora de uma loja de esquina, a conversa deles parando quando me aproximei. Mantive os olhos fixos à frente. O meu passo firme, canalizando o tipo de confiança que eu não sentia. Eles me deixaram passar sem comentar. A entrada do metrô estava vazia, o atendente da bilheteira mal olhou para cima quando eu espreitei as escadas. Nenhum sinal dela. Tirei o telemóvel novamente, discando com os dedos trêmulos. Correio de voz. Chloe, por favor, estou à tua procura. Estou preocupada. Só me diz que estás bem. Voltei para a rua, a mente a pensar em possibilidades que eu não queria considerar. A biblioteca ficava a mais 10 quarteirões ao norte. Talvez ela tivesse ficado até mais tarde e perdido a noção do tempo. Talvez o telemóvel dela estivesse mesmo sem bateria e ela estivesse a caminho de casa, prestes a virar a esquina e a perguntar-se por que é que eu estava ali parado, em pânico. Um trovão ribombou no céu e eu olhei para cima para ver nuvens escuras a bloquear a pouca luz da lua que se filtrava através do brilho perpétuo da cidade. Perfeito, porque esta noite precisava de piorar. As primeiras gotas atingiram o meu rosto quando comecei a caminhar em direção à biblioteca. Em poucos minutos, tornou-se uma chuva torrencial.
O tipo de dilúvio repentino que só acontecia em filmes ruins e aparentemente na minha vida. O meu casaco ficou encharcado imediatamente, o meu cabelo colado ao crânio. Mas continuei a andar. A biblioteca já estava fechada, eu sabia disso. Mas talvez eu a encontrasse em algum lugar pelo caminho. Talvez ela tivesse se abrigado da chuva. As ruas esvaziaram-se à medida que a tempestade se intensificava. Pessoas inteligentes estavam dentro de casa, secas, seguras. Eu estava aqui fora à procura da minha filha no escuro, sem nenhum plano e sem saber se estava a ir na direção certa. Mas o que mais eu poderia fazer? Ficar em casa e esperar. Esperar que tudo estivesse bem, quando o meu instinto me dizia que não estava. Passei pela lavandaria 24 horas, com as suas luzes fluorescentes brilhando na escuridão. Algumas pessoas estavam sentadas lá dentro, olhando para os seus telemóveis ou observando as suas roupas girando na máquina. Nenhuma delas era Chloe. A pizzaria ao lado estava a fechar. O dono estava a baixar a porta de metal. Ele não olhou para mim quando passei. O meu telemóvel vibrou e quase o deixei cair na pressa de verificar. Número desconhecido. Atendi mesmo assim. Desesperada. Alô? Estática. Depois, silêncio. Então a chamada caiu. Eu xinguei baixinho, tentando ligar de volta, mas não adiantou. Provavelmente era um número errado, mas meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. 6 quarteirões de casa agora. Entrando em uma parte do Queens que eu normalmente evitava depois de escurecer. Os prédios aqui eram mais degradados, as luzes da rua mais esporádicas. Mas havia um parque à frente, com um pavilhão coberto onde as crianças às vezes se reuniam. Talvez a Chloe tivesse ido para lá para esperar a chuva passar. O parque estava mais escuro do que a rua. As poucas luzes que funcionavam projetavam poças de luz amarelada e fraca. Conseguia ver o pavilhão à frente, o seu telhado visível através da chuva. Alguém estava sentado lá, uma figura escura num dos bancos. O meu coração deu um salto, depois afundou quando me aproximei e percebi que era grande demais para ser a Chloe, com ombros largos demais. Eu estava prestes a me virar quando ouvi passos correndo, chapinhando nas poças. Então uma voz, jovem e aterrorizada. Por favor, me ajude." Eu me virei e lá estava ela, minha filha, encharcada e correndo em direção ao pavilhão como se sua vida dependesse disso. Um alívio tão intenso me invadiu que quase desmaiei. Ela estava viva. Ela estava ali. Ela não estava a olhar para mim, mas para o homem no banco, o estranho de quem eu estava prestes a me afastar. E atrás dela, talvez a 6 metros de distância, outra figura, um homem com um capuz escuro a mover-se rapidamente. Chloe, gritei, mas ela não me ouviu por causa da chuva e do seu próprio terror. Ela chegou ao pavilhão, tropeçando nos degraus, e atirou-se para o homem sentado. "Por favor", ela soluçou, e eu podia ouvir o medo cru em sua voz, mesmo de onde eu estava. "Aquele homem, ele está me seguindo." Ele tentou me agarrar. "Por favor, me ajude." Eu corri. Minhas pernas se moviam sem que eu pensasse, impulsionadas pelo puro instinto maternal. Nada mais importava, exceto chegar até minha filha. O homem de capuz havia chegado aos degraus do pavilhão, e eu podia vê-lo mais claramente sob a luz da lâmpada. Ele era maior do que eu pensava, o rosto sombreado, mas a linguagem corporal agressiva. O homem sentado levantou-se. Mesmo com a chuva e o meu pânico, reparei em algumas coisas sobre ele. As roupas caras, a maneira como se movia com absoluta certeza, o fato de que, apesar de estar no meio de uma tempestade, parecia estar completamente no controle. Ele colocou-se à frente de Chloe, colocando-se entre ela e o homem que se aproximava. "Fica atrás de mim", disse ele com voz baixa, mas que se ouvia facilmente apesar da tempestade. Ele tinha um sotaque sutil, mas definitivamente presente. "Italiano, talvez. Essa é a minha garota", disse o homem encapuzado. E eu pude ouvir a raiva e algo pior por trás disso. "Ela vai comigo." "Acho que não." O homem sentado, agora de pé, não levantou a voz. Não precisava. Havia algo no seu tom de voz que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem, apesar do frio e da umidade. "Não quero problemas", disse o homem encapuzado, mas continuava a avançar. "Dá-me a rapariga." E tirou algo do bolso. O metal brilhou à luz da lâmpada. Uma faca. Eu ainda estava a 3 metros de distância. Muito longe, muito lento.
Tudo parecia acontecer em câmera lenta e rápido demais ao mesmo tempo. O homem encapuzado avançou. O homem em pé se moveu. Eu nunca tinha visto ninguém se mover assim fora dos filmes. No momento, a faca estava lá, ameaçadora. No momento seguinte, o homem em pé tinha de alguma forma chegado ao alcance do outro homem, com a mão agarrada ao pulso que segurava a arma. Houve um estalo agudo, audível mesmo com a chuva, e o homem encapuzado gritou. A faca caiu no chão de betão. Mais dois homens apareceram da escuridão e percebi que estavam ali o tempo todo, à espera. Vestiam fatos escuros que, de alguma forma, ainda estavam impecáveis apesar da chuva, e moviam-se com a mesma graça predatória do primeiro homem. Agarraram o homem encapuzado, que segurava o pulso e gemia. Levem-no para um lugar tranquilo. O primeiro homem disse, conversem sobre comportamento apropriado. Por favor, choramingou o homem encapuzado. Não quis dizer que não estou interessado nas suas desculpas. A voz do primeiro homem ficou mais fria do que a chuva. Você aterrorizou uma criança. Vai responder por isso. Os dois homens de fato arrastaram-no para a escuridão. Finalmente cheguei ao pavilhão, subindo os degraus 2 a 2, e Chloe virou-se e viu-me. Mãe. Ela se jogou nos meus braços, tremendo tanto que eu podia sentir através das nossas roupas encharcadas. Mãe, sinto muito. Sinto muito. Meu telemóvel descarregou, e então aquele homem começou a me seguir desde o metrô, e eu não sabia o que fazer. Ixi, está tudo bem. Você está bem agora. Eu a abracei com força, uma mão acariciando seu cabelo molhado, minhas próprias mãos tremendo com a reação. Está segura? Eu estou aqui contigo. Por cima da cabeça dela, encontrei os olhos do homem que a salvara. De perto, pude vê-lo mais claramente. Cabelo escuro, penteado de forma cara, apesar da chuva. Traços marcantes que provavelmente eram bonitos quando não estavam expressando uma ameaça controlada. Olhos que me avaliavam da mesma forma que eu o avaliava, catalogando, julgando. Obrigada, consegui dizer com a voz trêmula. Muito obrigada. Não sei o que teria acontecido se nada de bom, disse ele simplesmente. Ele tirou um lenço do bolso, de alguma forma ainda imaculado, e ofereceu-o a Chloe. Para o teu rosto, ela pegou-o hesitante, limpando a mistura de chuva e lágrimas. Obrigada, sussurrou ela. Desculpe incomodá-lo. Eu só vi você sentada aqui e pensei que você tivesse pensado corretamente. Ele olhou para mim novamente. Onde você mora? Eu hesitei. Todos os meus instintos sobre o perigo de estranhos estavam gritando. Mas ele tinha acabado de salvar minha filha de Deus sabe o quê. E Chloe estava tremendo contra mim e a chuva não dava sinais de parar. 5 quarteirões ao sul, eu disse finalmente. Perto de Jefferson, ele assentiu uma vez. Vou acompanhá-la até casa. Não é seguro para se ficar aqui sozinha. Não queremos incomodá-lo mais do que já incomodamos. Comecei. Mas ele já estava a tirar o casaco, um sobretudo longo e escuro que provavelmente custava mais do que o meu aluguer mensal, e a colocá-lo sobre os ombros de Chloe. Não é incômodo, disse ele. Os seus olhos encontraram os meus novamente, e havia algo neles que eu não conseguia decifrar. Não era uma ameaça, não exatamente, mas também não era simples gentileza. Insisto. Chloe apertou o casaco em torno de si mesma, e pude vê-la começando a chorar novamente, desta vez de alívio. Eu não estava em posição de discutir. Obrigada, disse novamente, sentindo-me inadequada. Que palavras poderiam expressar isso? O que eu poderia dizer para expressar minha gratidão por ele ter salvado minha filha do que quer que aquele homem tivesse planejado? Começamos a andar, ele acompanhando-nos enquanto eu mantinha um braço em volta de Chloe. Ela encostou-se ao meu lado, ainda a tremer. A chuva tinha diminuído um pouco, transformando-se numa garoa constante. E no silêncio relativo, eu podia ouvir os nossos passos ecoando no pavimento molhado. Qual é o teu nome? Perguntou ele, olhando para Chloe. Chloe, disse ela suavemente. Chloe Turner. Prazer em conhecê-la, Chloe Turner. Mesmo nestas circunstâncias, sou Gabriel Marino. Ele olhou para mim. E você? Jessica. Jessica Turner. Tentei entendê-lo. Este homem que apareceu do nada e lidou com um agressor armado com uma faca como se não fosse nada. Não tenho palavras para agradecer pelo que fez. Já agradeceu. Viramos uma esquina voltando para a minha rua. Diga-me, Chloe,
Por que estava fora até tão tarde dando aulas particulares? Ela disse, sua voz ainda baixa na biblioteca. Estou atrasada em matemática e há um programa gratuito nas noites de quinta-feira. O meu telemóvel descarregou e eu não percebi que horas eram até eles fecharem. É uma longa caminhada da biblioteca até aqui, observou Gabriel. Saí na estação de metro errada, admitiu Chloe. Eu estava distraída e perdi a minha estação habitual. E então, quando saí, aquele homem estava lá. Ele continuou a seguir-me, dizendo coisas. Tentei andar mais rápido, mas ele continuava a aproximar-se. E então ele tentou agarrar o meu braço e eu simplesmente corri. Apertei o meu aperto nela. A ideia do que poderia ter acontecido deixou-me enjoada. Fizeste a coisa certa, disse Gabriel. Correr, procurar ajuda. Menina esperta. Caminhamos em silêncio por mais um quarteirão. Olhei para ele de soslaio, tentando descobrir quem era aquele homem. As roupas caras, a forma como aqueles outros homens apareceram quando necessário, a violência casual com que ele desarmou o agressor. Nada disso parecia típico de um empresário comum. Mas ele estava sentado sozinho num parque durante uma tempestade e ajudou a minha filha sem hesitar. Aqui, disse eu quando chegamos ao meu prédio. A palavra saiu mais amarga do que eu pretendia. Era um lixo, não havia como negar. Fachada rachada. Uma janela no segundo andar coberta com papelão. Grafites na porta que o senhorio nunca se preocupou em limpar. Vi Gabriel a observar tudo com aqueles olhos perspicazes. Subimos os 3 degraus até a entrada e procurei as minhas chaves. Chloe ainda estava enrolada no casaco dele e parecia tão pequena e jovem nele, com o tecido a cair-lhe pelos pés. Obrigada, disse mais uma vez ao abrir a porta. A sério? Não sei como retribuir. Não precisa retribuir. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um cartão pequeno e branco. Mas aceite isto. Se precisar de alguma coisa, se tiver algum problema, ligue para este número. Aceitei-o com hesitação. Tinha um número de telefone e nada mais. Sem nome, sem empresa, apenas dígitos. Não entendo. Não precisa. Ele olhou para a Chloe, que estava a começar a tirar o casaco dele. Guarde-o por enquanto. Pode devolvê-lo noutra altura. Mas é caro. Não podemos. Eu insisto. O tom dele deixou claro que a discussão estava encerrada. Ele olhou para mim mais uma vez e novamente tive aquela sensação de estar a ser catalogada. Avaliada. Não fazia ideia do que ele estava à procura. Tranque a porta. Verifique as janelas. Este bairro não é seguro. Eu sei, disse baixinho, como se precisasse do lembrete. Ele acenou com a cabeça mais uma vez. Depois virou-se e voltou para a chuva sem dizer mais nada. Chloe e eu ficamos ali a vê-lo desaparecer na escuridão. E percebi que as minhas mãos estavam a tremer novamente. Vamos, disse, guiando-a para dentro. Vamos secar-te. O nosso apartamento parecia diferente quando entramos. De alguma forma, mais pequeno. Ajudei a Chloe a tirar as roupas molhadas e a vestir roupas secas. Fiz chá quente para ela, embora provavelmente fosse tarde demais para a cafeína. Não me importei. Ela sentou-se no sofá enrolada em cobertores. O casaco caro de Gabriel Marino estava cuidadosamente pendurado nas costas de uma cadeira. Desculpa, mãe, disse ela novamente. Eu devia ter carregado o meu telemóvel. Eu devia ter sido mais cuidadosa. Nada disso é culpa tua. Sentei-me ao lado dela, puxando-a para mim. Aquele homem foi ele que agiu errado, não tu. Mas se eu não tivesse saído na paragem errada, ele teria seguido outra rapariga. Beijei o topo da sua cabeça. Tu foste inteligente, Chloe. Tu encontraste ajuda. Tu mantiveste-te segura até eu chegar lá. Quem achas que ele era? Ela perguntou. Gabriel, quero dizer, ele parecia perigoso. Eu terminei. Sim, também reparei nisso. Mas ele ajudou-me. Ajudou mesmo. Olhei para o cartão em cima da nossa mesa de café, branco e inofensivo. Ele definitivamente ajudou. Ficamos ali sentados por muito tempo, ouvindo a chuva e os vizinhos a discutir no andar de cima e todos os sons familiares da nossa pequena e modesta vida. Mas algo tinha mudado naquela noite. Não conseguia definir o que era, mas podia senti-lo. Uma mudança no mundo à nossa volta. Gabriel Marino entrou nas nossas vidas por apenas alguns minutos, salvou a minha filha, olhou para mim com aqueles olhos avaliadores e deu-me o seu número, por precaução. Peguei no cartão novamente, passando o polegar pelos números em relevo. Nenhuma pessoa normal distribuía cartões assim. Nenhuma pessoa normal lidava com agressores da maneira como ele lidava.
Nenhuma pessoa tinha homens de fato a aparecer das sombras ao seu comando. Eu deveria estar com mais medo. Deveria estar preocupada com o tipo de homem que acabamos de encontrar. Mas tudo em que conseguia pensar era no rosto de Chloe quando ela correu para ele. O terror absoluto que estava ali e a maneira como desapareceu quando ele se colocou entre ela e o perigo. Fosse o que fosse Gabriel Marino, fosse quem fosse, ele protegeu a minha filha quando ela mais precisava. Por agora, era isso que importava. Guardei o cartão na minha carteira, atrás da minha carta de condução, onde não se perderia, por precaução. Disse a mim mesmo, por precaução, caso precisássemos de ajuda novamente. Não fazia ideia de quando isso aconteceria. A manhã de sexta-feira chegou com um sol fraco a filtrar-se pelas nossas janelas manchadas de água. O tipo de luz pálida de novembro que não prometia nada de bom. Dormi talvez 3 horas, acordando constantemente, como se citei Mama Rikash, convencido de que ouvia Chloe a gritar, apenas para encontrá-la enrolada na sua cama do outro lado do nosso quarto partilhado, o casaco caro de Gabriel Marino cuidadosamente dobrado na cadeira ao lado dela, como um talismã. Fiz café com as mãos ainda a tremer ligeiramente quando pensava demasiado na noite anterior. Do tipo instantâneo barato que sabia a ácido de bateria, mas tinha cafeína suficiente para me deixar funcional. O meu portátil estava aberto na bancada da cozinha, onde o tinha deixado. A tradução concluída ainda estava aberta no ecrã. Enviei às 6h da manhã, 2 horas depois do prazo, mas aparentemente o meu cliente foi compreensivo quando expliquei que tinha havido uma emergência familiar. Chloe apareceu por volta das 9 horas, movendo-se lentamente, com olheiras escuras sob os olhos ainda vermelhos. Ela não disse nada, apenas veio e se encostou em mim, enquanto eu a envolvia com os braços e tentava não pensar no que poderia ter acontecido se Gabriel Marino não estivesse sentado naquele banco. Hoje vou ficar em casa e não vou à escola, disse-lhe. Não era uma pergunta. Ela acenou com a cabeça contra o meu ombro. Acho que não consigo ir de qualquer maneira. Passamos a manhã numa espécie de animação suspensa, ambos fingindo fazer coisas normais, enquanto na verdade apenas existíamos no mesmo espaço, encontrando conforto na proximidade. Tentei trabalhar noutra tradução, mas não conseguia concentrar-me. As palavras nadavam no ecrã, sem sentido. Finalmente desisti e abri uma nova aba no navegador. Gabriel Marino, digitei. Os resultados foram surpreendentemente mundanos. Marino Imports, uma empresa especializada em vinhos e azeites italianos, com um site profissional mostrando armazéns e manifestos de embarque. Marino Properties, uma holding imobiliária com vários edifícios listados em Manhattan. Algumas menções na página da sociedade, galas de caridade, nada de notável. Superficialmente, ele parecia exatamente o que afirmava ser, um empresário legítimo com conexões italianas. Mas eu tinha visto a forma como aqueles homens apareceram do nada a seu comando. Eu tinha visto ele partir o pulso de alguém sem esforço visível. Eu tinha visto a promessa fria na sua voz quando ele ordenou que o agressor fosse levado para uma conversa. Nada disso apareceu nos resultados da pesquisa do Google. O que estás a ver? Chloe apareceu atrás de mim, espreitando por cima do meu ombro. Só estou a tentar descobrir quem nos ajudou ontem à noite. Ele parecia simpático, disse ela baixinho. Quer dizer, assustador, mas simpático. Faz sentido? Infelizmente, sim. Fechei o portátil. Como te sentes? Estranha. Ela cruzou os braços à volta do corpo. Não consigo parar de pensar naquele homem. Aquele que me seguiu. O que ele poderia ter feito se o Gabriel não estivesse lá? Não penses nisso. Puxei-a para o sofá ao meu lado. Estás segura? É isso que importa. Achas que devemos chamar a polícia? Relatar o que aconteceu? Eu estava a pensar a mesma coisa. E o que diríamos? Que um estranho te salvou de outro estranho e que não sabemos o que o segundo homem queria. Não temos nomes, descrições, nada de útil. Gabriel Marino é um nome. O nome de alguém que nos ajudou. Não vou envolvê-lo com a polícia quando ele é a razão pela qual estás aqui sentada em segurança. Ouvi a proteção feroz na minha própria voz e tentei moderá-la. Talvez se algo mais acontecer. Por enquanto, vamos apenas ficar gratos. O dia passou lentamente. Fiz o almoço para nós. Nenhum de nós comeu. Chloe tentou fazer o dever de casa e desistiu.
Reorganizei os armários da cozinha para ter algo para fazer com as mãos. O apartamento parecia diferente agora, mais opressivo. Cada som vindo de fora me deixava tensa. Cada sirene fazia o meu coração acelerar. Eu ficava olhando para as janelas, imaginando ameaças que não podia ver. Por volta das 3 horas, Chloe finalmente adormeceu no sofá, exausta do terror da noite anterior e da ressaca emocional de hoje. Eu a cobri com um cobertor e fiquei na janela, olhando para a rua abaixo. Sexta-feira à tarde no Queens, pessoas indo e vindo, completamente normal. Mas eu não conseguia me livrar da sensação de que tudo tinha mudado. O cartão de Gabriel estava na minha carteira, onde eu o havia guardado na noite anterior. Tirei-o e examinei a superfície branca e lisa, com apenas um número de telefone gravado em preto. Sem nome, sem empresa, nada que identificasse a quem pertencia se alguém o encontrasse. Esse tipo de anonimato dizia muito sobre o tipo de homem que ele realmente era. Mas ele tinha salvado a minha filha. Agarrei-me a esse pensamento como se fosse uma tábua de salvação. O sábado começou igual à sexta-feira. A Chloe acordou 2 vezes durante a noite com pesadelos. Eu mal dormi. Passamos a manhã como fantasmas, fazendo as coisas mecanicamente, sem estarmos realmente presentes. Fiz o pequeno almoço. Sentamo-nos à nossa pequena mesa sem comer. As paredes pareciam mais próximas do que nunca. Preciso de ir às compras, disse finalmente, precisando de fazer algo normal. Queres vir comigo? Chloe abanou a cabeça. Ainda não quero sair. Está bem, serei rápida. 30 minutos, no máximo. Peguei no meu casaco, na minha carteira e nos sacos de compras reutilizáveis que tinha comprado anos atrás, num acesso de consciência ambiental. Tranque a porta atrás de mim. Não a abras para ninguém. Mãe, não tenho 5 anos, eu sei. Mas faz a vontade da tua mãe paranoica mesmo assim. A mercearia da esquina ficava a 4 quarteirões de distância, um lugar apertado, com corredores estreitos e preços muito altos, mas que me poupava a viagem de metro até um lugar mais barato. Andei por lá mecanicamente, pegando pão, leite, ovos, massa, os alimentos básicos com que vivíamos. A minha mente não estava nas compras. Continuava a repetir a noite de quinta-feira, vendo o rosto aterrorizado de Chloe, ouvindo-a gritar por socorro. Eu estava na fila do caixa quando ouvi pop, 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 sucessão rápida, inconfundível. Todos na loja congelaram por uma fração de segundo. Aquele momento de negação em que o seu cérebro insiste que deve ser fogos de artifício, ou um carro a falhar, ou qualquer coisa, exceto no que realmente é. Então alguém gritou e o feitiço se quebrou. Todos para o chão. O caixa se abaixou atrás do balcão. Eu me joguei no chão. Minha sacola de compras se espalhou. Mais tiros, agora mais próximos, e o som de pneus cantando. As pessoas gritavam, choravam e eu procurava meu telemóvel porque Chloe estava sozinha em casa. E aqueles tiros pareciam tão próximos do nosso prédio. O tiroteio parou tão repentinamente quanto começou. Por um momento, houve apenas um silêncio chocado. Então, o som de motores de carros acelerando e mais gritos. Fiquei abaixada, com o telemóvel apertado na mão, tentando ligar para a Chloe com os dedos trêmulos. Ela atendeu ao primeiro toque. Mãe, você está bem? Está segura? O que está a acontecer? Ouvi tiros e algo bateu na janela. E fique longe das janelas. Eu já estava me movendo, rastejando em direção à entrada da loja. Entre no banheiro. Tranque a porta. Fique abaixada. Estou indo para casa agora. Mãe, estou com medo. Eu sei, querida. Eu sei. Estou a 2 minutos de distância. Fica na casa de banho. Corri. Não pensei nas compras que tinha deixado cair. Não pensei em quem ainda poderia estar lá fora com armas. Apenas corri. Os meus pulmões a arder, as minhas pernas a bombear, enquanto a minha mente fornecia imagens cada vez mais horríveis do que eu poderia encontrar quando chegasse a casa. O nosso prédio parecia intacto por fora, mas eu podia ver a janela quebrada no segundo andar. Vidros brilhando na calçada abaixo. Não era o nosso andar, graças a Deus, mas estava perto o suficiente. Subi os degraus 3 a 3, procurei as minhas chaves e entrei pela porta. Chloe, casa de banho. A voz dela estava aguda e fraca de medo. Encontrei-a encolhida na banheira, exatamente onde eu tinha dito para ela ficar, com os braços em volta dos joelhos. Mas quando entrei pela porta, vi o que ela estava a dizer. A nossa pequena janela do banheiro,
A de vidro fosco que dava para a rua tinha um buraco redondo perfeito. Um buraco de bala. Meu Deus! Estiquei o braço para ela, puxando-a para fora da banheira e para os meus braços. Estás ferida? Algum vidro te atingiu? Não, eu já estava aqui quando aconteceu. Mãe, o que estava a acontecer? Eu não sabia, mas eu sabia. Daquela maneira doentia e certa, sabe, coisas que você não quer que sejam verdade. Este bairro sempre foi perigoso. Mas isto era diferente. Este era o tipo de violência que não se importava com danos colaterais, com mães e filhas apenas tentando sobreviver. Ficamos ali abraçados enquanto as sirenes se aproximavam, e eu tomei uma decisão. Orgulho era um luxo que eu não podia mais me dar ao luxo de ter. A segurança era mais importante do que a minha dignidade. O cartão do Gabriel estava no meu bolso. As minhas mãos tremiam tanto que precisei de 3 tentativas para o tirar. "O que estás a fazer?" perguntou a Chloe. "A pedir ajuda." Liguei antes que pudesse mudar de ideias. Ele atendeu ao primeiro toque. Sim, uma palavra. Calmo e sem surpresa, como se estivesse à espera exatamente dessa chamada. "Senhor Marino, aqui é Jessica Turner. Nós nos conhecemos, eu me lembro. O que há de errado?" Sua franqueza cortou meu pânico. "Houve um tiroteio na nossa rua. Uma bala atravessou a nossa janela. Eu não..." Minha voz falhou. "Eu não sei o que fazer. Onde você está agora?" "Em casa. No banheiro com a minha filha. Alguma de vocês está ferida?" "Não. Ótimo. Fiquem aí. Estarei aí em 15 minutos." A linha caiu. Fiquei a olhar para o meu telemóvel, sem saber se devia sentir-me aliviada ou aterrorizada. Acabara de ligar para um homem que não conhecia, que poderia estar envolvido em sabe-se lá o quê, e convidei-o a voltar para as nossas vidas. Mas que escolha eu tinha? A polícia iria registrar uma ocorrência, dizer-nos que tivemos sorte e ir embora. Eles não podiam proteger-nos. Não podiam impedir isso. "Ele está a vir?" perguntou Chloe. "Ele está a vir." Esperamos naquela casa de banho, sentados na tampa fechada da sanita, porque não havia espaço para nós os dois em nenhum outro lugar. E ouvimos os sons do prédio a ganhar vida com o pânico. Vizinhos no corredor a falar alto, assustados. Alguém chorava. A senhora Olu, da casa ao lado, gritava com alguém ao telefone em cantonês rápido. O mundo tinha enlouquecido e tudo o que podíamos fazer era esperar. Gabriel Marino chegou em 13 minutos. Eu sabia porque estava a olhar para o relógio, contando cada segundo. A sua batida foi firme, mas não agressiva. E quando abri a porta, ele estava ali com roupas diferentes das que usava na quinta-feira à noite, mas com a mesma aura de autoridade controlada. Desta vez, ele estava acompanhado por 3 homens, todos vestindo ternos escuros e com aquele tipo de alerta que denotava segurança profissional. "Jessica." Ele entrou, seus olhos fazendo uma rápida avaliação do espaço. "Mostre-me por onde a bala entrou." Levei-o até a casa de banho. Ele examinou a janela em silêncio, depois olhou para a trajetória, sua expressão ficando progressivamente mais sombria. Um de seus homens já estava ao telefone, falando em tom baixo. Outro estava a verificar o resto do nosso apartamento, observando as linhas de visão e os ângulos. "Sentem-se", disse Gabriel, e sua voz ficou muito calma, de uma forma que me deu arrepios. "Vocês dois." Sentamo-nos no nosso sofá velho. Ele puxou a cadeira dobrável da nossa mesa de cozinha, aquela que balançava, e sentou-se de frente para nós. Os seus homens tinham se posicionado junto à porta e à janela, observando, à espera. "Isto não foi aleatório", disse ele sem preâmbulos. "Foi uma disputa territorial entre o cartel de Sinaloa e um gangue local que tentava expandir-se para a tua área de distribuição. Há semanas que vinham a preparar o confronto. Hoje foi o primeiro passo." "Como é que sabes disso?" A pergunta saiu antes que eu pudesse impedi-la. Os seus olhos encontraram os meus e não havia fingimento neles. "Porque eu sei quem controla o que nesta cidade e sei quando esses controlos estão a ser desafiados." Ele fez uma pausa. "Este bairro vai piorar antes de melhorar. Muito pior. Provavelmente nos próximos dias." A mão de Chloe encontrou a minha, apertando-a com força. "O que fazemos? Vocês vão embora." Ele disse isso simplesmente, como se fosse a única opção lógica. "Vocês não podem ficar aqui. Não é seguro. Não temos dinheiro para simplesmente nos mudarmos", eu disse. E odiei o tom derrotista da minha voz. "Trabalho 16 horas por dia como tradutora freelancer e mal consigo pagar o aluguer aqui. Tenho talvez $300 em poupanças num mês bom."
O meu ex-marido desapareceu há 3 anos sem pagar um cêntimo de pensão alimentícia. Não tenho família que me possa ajudar. Mudar-me não é uma opção. E se fosse? Gabriel inclinou-se ligeiramente para a frente. E se houvesse uma maneira de teres uma habitação segura e manteres a tua independência? Não confiei na esperança que surgiu no meu peito. Estou a ouvir. Tenho propriedades em Manhattan, principalmente edifícios comerciais, mas vários têm unidades residenciais para funcionários e parceiros de negócios. Tenho um apartamento vago em West Village, 2 quartos, edifício seguro, boa vizinhança. Poderia morar lá. Já lhe disse que não tenho dinheiro para isso. Trabalharia para isso. Ele interrompeu-me. Não de forma rude, apenas objetiva. As minhas empresas de importação lidam com fornecedores italianos, vinho, azeite, alimentos especiais, têxteis. Preciso de tradutores para contratos, correspondência, documentação. Falas italiano fluentemente. Estudei na faculdade e traduzo o italiano para inglês há 8 anos. Então tens um emprego. Trabalho legítimo por um salário legítimo. 3.000 por mês, mais o apartamento. Ele observou meu rosto cuidadosamente. Não é caridade. Eu realmente preciso que o trabalho seja feito. O meu tradutor atual está a reformar-se e eu teria de contratar alguém de qualquer maneira. 3.000 dólares por mês, o mesmo que eu ganhava atualmente, trabalhando sem parar, aceitando todos os trabalhos que encontrava, nunca recusando nada, mesmo quando o salário era insultuosamente baixo. Além disso, tinha alojamento e segurança. Era bom demais. Devia haver alguma armadilha. O que é que não me está a dizer? Perguntei. Algo que poderia ser respeito passou pelo seu rosto. O edifício onde o apartamento está localizado. Eu também moro lá, na cobertura. Estou a dizer-lhe isso agora porque quero que compreenda que a segurança naquele edifício é extremamente rigorosa. Eu supervisiono pessoalmente. Se morares lá, estarás segura, mas também estarás a morar num prédio onde posso ficar de olho nas coisas. Queres dizer, ficar de olho em nós? Quero dizer, manter-te segura. Ele corrigiu. Há uma diferença. Não estou interessado em controlar a tua vida, Jessica. Estou interessado em garantir que tu e a tua filha não sejam apanhadas no fogo cruzado de uma guerra que não tem nada a ver com vocês. Chloe olhava para ele com algo parecido com esperança no rosto. Olhei ao redor do nosso apartamento, para as paredes rachadas, a janela com o buraco de bala e o cheiro penetrante de mofo que nunca conseguíamos eliminar completamente. Então olhei para a minha filha, para as olheiras sob os seus olhos e o medo que ela tentava tanto esconder. Orgulho era um luxo, a segurança era uma necessidade. Quando nos mudaríamos? Ouvi me perguntar. Segunda-feira de manhã. Mandarei pessoas para embalar e transportar as suas coisas. Não terá que fazer nada, exceto aparecer. Ele ficou de pé, fazendo com que o gesto parecesse decisivo, em vez de desdenhoso. Providenciarei a papelada, o contrato adequado, tudo legal e dentro das normas. Este é um acordo comercial, não um favor. Preciso de um tradutor. Precisa de um alojamento seguro. Ambos beneficiamos. Por que está a fazer isto? A pergunta saiu mais fraca do que eu pretendia. Não nos conhece. Por que se importa? Ele olhou para mim por um longo momento e eu não consegui decifrar a sua expressão. Na quinta-feira à noite, a sua filha correu para mim em busca de ajuda. Ela estava aterrorizada e sozinha. E confiou em mim para a proteger. Isso significa algo. No meu mundo, quando alguém deposita a sua confiança em ti dessa forma, não te afastas. Qual é exatamente o teu mundo? Nada com que te tenhas de preocupar. Ele dirigiu-se para a porta com os seus homens a formarem-se à sua volta com facilidade treinada. Segunda-feira de manhã, às 8 horas. Esteja pronto. Espere. Levantei-me com as pernas trêmulas. Tenho condições. Ele virou-se com uma sobrancelha ligeiramente levantada. O trabalho tem de ser legítimo. Trabalho de tradução real. Nada ilegal, nada questionável. Se eu estiver a traduzir algo e não parecer certo, eu vou embora. Sem perguntas, sem pressão. Levantei o queixo, tentando parecer mais confiante do que me sentia. E a minha filha não se envolve em mais nada que você faça. Ela é completamente separada de qualquer negócio seu que não seja legal. Concordo, ele nem hesitou. Mais alguma coisa? Aquele apartamento. Somos apenas funcionários a usar alojamento da empresa. Não é nenhum tipo de acordo como o que você imagina.
Não consegui terminar a frase com a Chloe ali parada, mas ele entendeu. Espero que traduza documentos e more num lugar seguro. A voz dele ficou fria. Nada mais. Não sou esse tipo de homem, Jessica. Acreditei nele. Não sabia por quê, mas acreditei. Então sim, vamos mudar na segunda-feira. Ele acenou com a cabeça uma vez e olhou para a Chloe. Vais gostar da vizinhança. Boas escolas nas proximidades, ruas seguras. Podes andar por aí sem olhar por cima do ombro. Obrigada, disse a Chloe suavemente. Por tudo. De nada. Ele estava a meio da porta quando parou. Empacota o que é importante para ti. Não vale a pena levar os móveis daqui. A nova casa está mobilada. Então ele foi-se embora. Os seus homens seguiram-no como sombras. E eu fiquei parada no nosso apartamento danificado por balas, a pensar no que exatamente eu tinha concordado. Chloe abraçou-me. Vamos mesmo embora. Vamos mesmo embora. Eu a abracei com força, tentando ignorar a voz na minha cabeça a perguntar em que eu tinha nos metido. Segunda-feira de manhã. Vamos recomeçar. Confias nele? Ela perguntou contra o meu ombro. Pensei em Gabriel Marino sentado calmamente numa tempestade. Na forma como ele se moveu para proteger a minha filha sem hesitar. Na frieza da sua voz quando prometeu que o homem que a assustou pagaria por isso. Pensei nos seus olhos quando ele olhou para o nosso apartamento miserável. Na forma como ele ofereceu ajuda sem parecer que era por pena. Não sei, admiti. Mas confio que ele nos manterá em segurança. Por agora, isso é suficiente. Passamos o resto do sábado a organizar os nossos pertences, a decidir o que guardar e o que deixar para trás. Não que tivéssemos muito. 3 anos neste lugar e não acumulamos quase nada que valesse a pena levar. Roupas, livros, algumas fotos, os trabalhos escolares da Chloe. Os móveis eram lixo. O Gabriel tinha razão quanto a isso. Os eletrodomésticos pertencem ao senhorio. No final, tudo o que importava cabia em 4 caixas e 2 malas. É mesmo só isso? Perguntou Chloe, olhando para a nossa pilha escassa. É isso mesmo. Tentei não deixar que isso me deprimisse. Um novo começo, certo? Um novo começo, ela repetiu, mas estava a sorrir. No domingo de manhã, liguei para o nosso senhorio, um homem que mal falava inglês e nunca tinha consertado nada nos 3 anos em que moramos aqui. Disse-lhe que íamos embora, que era uma situação de emergência, e que ele podia ficar com o depósito de segurança. Ele não discutiu, provavelmente aliviado por ter o apartamento de volta para a próxima família desesperada. Passamos o dia num estranho limbo, ainda no apartamento, mas mentalmente já de partida. Fiquei a olhar para o cartão do Gabriel, com o número para o qual liguei em desespero. No dia seguinte, iríamos mudar-nos para um prédio onde ele morava, onde ele estaria por perto, a vigiar-nos e a proteger-nos, disse ele. Eu queria acreditar que era assim tão simples. Mãe, Chloe estava a segurar o casaco de Gabriel, aquele caro que ele colocara sobre os ombros dela na quinta-feira à noite. O que faço com isto? Traga-o. Vamos devolvê-lo assim que estivermos instalados. Ela dobrou-o cuidadosamente, quase com reverência. Ele salvou a minha vida. Ele salvou. E agora está a salvar-nos novamente. Ele está a dar-nos uma oportunidade. Eu corrigi. Ainda temos que fazer com que funcione. Mas ela estava certa, de certa forma. Gabriel Marino apareceu nas nossas vidas no momento exato em que mais precisávamos dele. Ofereceu soluções para problemas que eu não conseguia resolver sozinha. Deveria ter parecido conveniente demais, suspeito demais. Em vez disso, parecia que, pela primeira vez em 3 anos, alguém realmente nos viu, reconheceu que estávamos a afogar-nos e nos lançou uma tábua de salvação. Amanhã iríamos aceitá-la. Fosse o que fosse que viesse depois, quaisquer que fossem as complicações ou consequências, pelo menos estaríamos a salvo. Pelo menos a Chloe poderia dormir sem medo. Pelo menos eu poderia parar de ver ameaças em todas as sombras. A segunda-feira de manhã não chegava rápido o suficiente. Às 7h45 alguém bateu à nossa porta. E quando a abri, 3 homens em roupas de trabalho casuais estavam ali com equipamentos de mudança e sorrisos profissionais. Entregaram-me café de um café caro e começaram a empacotar toda a nossa vida em menos de 2 horas, com mais cuidado do que os nossos pertences jamais receberam. A viagem até Manhattan parecia uma travessia para outro país. Saímos do desgastado Queens para o West Village, com as suas ruas arborizadas e prédios de tijolos marrons,
e o tipo de beleza arquitetônica que eu tinha esquecido que existia. O prédio de Gabriel ficava numa esquina tranquila, todo em tijolos vermelhos e varandas de ferro e cuidadosamente mantido. O porteiro nos cumprimentou pelo nome. O elevador era suave e silencioso. Oitavo andar. A nossa porta ficava à direita. Inserai a chave na fechadura e empurrei a porta para abrir. Luz foi a primeira coisa que me impressionou. Luz natural a entrar pelas grandes janelas. O tipo de luminosidade que eu quase tinha esquecido que existia. Chloe passou por mim, a sua inspiração profunda ecoando a minha própria reação. A sala de estar estendia-se diante de nós, com paredes de cor creme e janelas enormes com vista para a rua. Eu podia ver árvores, árvores reais visíveis de dentro do nosso apartamento. Os móveis eram simples, mas novos. Um sofá cinzento que parecia intocado. Uma mesa de centro de madeira verdadeira. Uma televisão montada na parede. Tudo limpo, intacto e a funcionar. A cozinha fez-me parar de respirar. Eletrodomésticos funcionais, bancada, uma janela acima do lava-loiça. Tudo aquilo de que eu tinha vivido sem durante 3 anos de repente disponível novamente. A casa de banho tinha azulejos brancos limpos e sem manchas de ferrugem. Um espelho que não estava rachado. Pressão de água que realmente funcionava. Vi-me naquele espelho sem rachaduras e mal reconheci a esperança na minha própria expressão. 2 quartos. O meu tinha uma cama de casal com lençóis brancos, uma cômoda, uma secretária perto da janela. O de Chloe era um pouco menor, mas perfeito para ela, com outra janela e prateleiras vazias à espera dos seus livros. Tenho o meu próprio quarto, disse Chloe com lágrimas na voz. Um quarto de verdade, com uma porta que fecha. Tínhamos partilhado um quarto durante 3 anos. A ideia de que ela poderia ter o seu próprio espaço era quase impossível de processar. Ficamos ali a chorar enquanto os carregadores traziam as nossas caixas e fingiam não notar 2 mulheres a desmoronar-se pela simples dignidade de quartos separados e eletrodomésticos que funcionavam. Ao meio-dia, os nossos poucos pertences estavam arrumados neste espaço que parecia impossivelmente grande. A Chloe começou a desfazer as malas com um entusiasmo que eu não via há anos. Fiz o almoço com os mantimentos que, de alguma forma, já estavam no frigorífico. E comemos na mesa da cozinha, perto da janela, observando as pessoas a passar lá embaixo. Fiquei à espera que alguém me dissesse que tinha havido um erro, mas ninguém apareceu. Era real. Por volta das 15 horas, o Gabriel bateu à porta. Ele estava no corredor, com um fato cinzento escuro, segurando uma pasta de couro. Posso entrar? Eu me afastei, subitamente consciente das minhas roupas gastas e da falta de maquilhagem. Ele olhou em volta com aqueles olhos perspicazes, avaliando. O apartamento está perfeito, eu disse rapidamente. Não tenho como agradecer o suficiente. Não precisa agradecer. Isso é negócio. Ele colocou a pasta sobre a mesa da cozinha. Tenho a papelada para você revisar e assinar. Chloe ficou parada na porta, observando com uma mistura de gratidão e cansaço enquanto Gabriel espalhava os documentos sobre a mesa com eficiência profissional. O apartamento está a ser registrado como alojamento da empresa para um funcionário da Marino Imports, explicou ele. O processo demora algumas semanas, mas é uma formalidade. Esta é a sua residência com efeito imediato. O contrato de arrendamento era simples, 12 meses renováveis, com renda coberta como compensação de emprego. O meu nome estava digitado de forma organizada no topo. O contrato de trabalho descreve a sua posição como tradutora principal da Marino Imports. Irá traduzir documentos comerciais, contratos e correspondência que exijam conversão de italiano para inglês. O pagamento é de 3.000 por mês, transferido para qualquer conta que você fornecer. Seguro-saúde incluído após 90 dias. Seguro-saúde. Eu estava sem ele há 2 anos, vivendo em constante terror de emergências médicas. Trabalharás remotamente, a menos que seja especificamente necessário no local. A minha assistente, Sofia Valentini, coordenará as tarefas, disse ele, passando-me um cartão de visita com os contactos dela. O trabalho é legítimo, disse Gabriel, com uma voz mais dura e direta. Traduzirás contratos comerciais reais para negócios reais. A Marino Imports comercializa vinho, azeite, alimentos especiais, tudo legal. Não será exposto a nada questionável.
E se eu for, então diga-me, e nós resolveremos isso. Ele não desviou o olhar. Tem a minha palavra. Tenho condições, disse eu. Lembro-me, apenas trabalho legítimo, o que já estabelecemos. E a sua filha permanece completamente separada de quaisquer negócios fora da Marino Imports. Ele olhou para Chloe. Isso inclui ela nunca ser exposta a nada ilegal ou perigoso. Concordo, concordo. Peguei na caneta, hesitei. Por que estava a fazer isto? A sério? Ele ficou em silêncio, considerando que a sua filha correu para mim em busca de ajuda e eu decidi honrar essa confiança. Porque tenho recursos que podem resolver os seus problemas sem me causar dificuldades. Porque no meu mundo, a família e a lealdade são mais importantes do que tudo. E quando alguém se torna minha responsabilidade, levo isso a sério. Ele fez uma pausa. Tu e a Chloe tornaram-se minha responsabilidade na quinta-feira à noite. Estou apenas a cumprir o meu compromisso. Deveria ter soado possessivo. Em vez disso, soou como uma promessa. Assinei os papéis. Gabriel recolheu-os com eficiência. A Sofia enviará um e-mail amanhã com a tua primeira tarefa. Provavelmente um contrato comercial simples para começar. Ele levantou-se. Se tiveres problemas com o apartamento, há um zelador no prédio, mas também podes ligar-me diretamente. Tenho o teu número. Sim, ele olhou para a Chloe. Há uma boa escola a 3 quarteirões a norte, a PS 261. Pedi à Sofia para iniciar a papelada da transferência. Vocês precisarão concluir a matrícula pessoalmente, mas o processo já está em andamento. O rosto de Chloe se iluminou. Uma nova escola, um currículo melhor, um ambiente mais seguro. Vocês devem começar na próxima semana. Obrigada, disse Chloe com emoção nas palavras. Por tudo. De nada. Ele olhou para mim mais uma vez. Aquele olhar avaliador fazendo-me sentir simultaneamente exposta e protegida. Se precisares de alguma coisa, liga. Então ele se foi, deixando-nos em pé no nosso novo apartamento, rodeados por caixas ainda por abrir e pela realidade avassaladora de como as nossas vidas tinham acabado de mudar. Os primeiros dias decorreram com um ritmo inesperado. Na terça-feira de manhã, o e-mail de Sofia chegou às 8 em ponto. Profissional e amigável, ela anexou um contrato comercial entre a Marino Imports e uma vinícola da Toscana, com notas de formatação e recursos terminológicos. O trabalho era simples, pagamento duplo da minha taxa normal de freelancer. Concluí em 4 horas. A resposta de Sofia chegou em 30 minutos. Perfeitamente feito. Processamento do pagamento no final da semana. Quarta-feira levei Chloe para a PS 261. A escola era limpa, bem conservada e com recursos reais. Ela começaria na segunda-feira. Na quinta-feira recebi outra tradução para um fornecedor de azeite siciliano. A Sofia incluiu notas alegres e materiais de referência. Eu estava a começar a gostar da sua eficiência e simpatia. Na sexta-feira à tarde, o Gabriel apareceu brevemente. Só para verificar questões de manutenção, disse ele. Queria garantir que estávamos a adaptar-nos bem. A conversa durou talvez 5 minutos, profissional e distante. Mas reparei como os seus olhos se demoraram na nossa sala de estar, onde tínhamos criado um ambiente acolhedor. Está a adaptar-se bem, disse ele antes de sair. No sábado de manhã, ele apareceu novamente, verificando o sistema de aquecimento. Testou os radiadores, perguntou sobre a água quente. Segui-o, garantindo que tudo estava perfeito. Não precisa de ficar nervosa, Jessica, disse ele com algo parecido com diversão. Se algo não estiver a funcionar, preciso saber. Tudo está a funcionar. Melhor do que qualquer coisa que tive nos últimos anos. Ótimo. Ele caminhou em direção à porta e parou. Como a Chloe está a lidar com a transição? Animada com a escola? Nervosa, mas animada. Aquele quase sorriso apareceu. Nervosismo do primeiro dia. Normal. 2 visitas em uma semana pareciam muitas para um senhorio. Ou talvez eu estivesse a interpretar demais. Na sexta-feira à noite, uma semana após a mudança, eu estava a começar a acreditar que isso poderia ser sustentável. O trabalho estava estável. Chloe estava feliz. O apartamento parecia mais um lar a cada dia. Desci para verificar o correio por volta das 8 e encontrei Gabriel na pequena área comum ao lado do átrio. Ele carregava sacolas de compras de um mercado sofisticado e parecia surpreso ao me ver. Jessica. Boa noite. Boa noite. Segurei o meu correio.
Só vim buscar o correio. Acabei de comprar comida. Ele olhou para as suas sacolas. Há um mercado a 3 quarteirões daqui que importa produtos italianos autênticos. Parar-me o reano verdadeiro. Carnes curadas de qualidade, pão de uma padaria que sabe o que está a fazer. Você cozinha? A pergunta escapou antes que eu pudesse filtrá-la. Quando tenho tempo. A minha mãe era de Nápoles. Ela me ensinou que boa comida não é negociável, mesmo nos Estados Unidos. Você deve sentir saudades dela todos os dias. Ela morreu há 6 anos. Cancro. A sua expressão ficou mais suave e triste. Ela teria gostado de si. Tem a mesma determinação que ela tinha. Essa recusa em desistir. Não sabia o que dizer, então fiquei ali parada segurando a minha correspondência. Há um bom restaurante italiano a cerca de 3 quarteirões a leste, disse ele. Trateria romana, de propriedade familiar, uma família italiana de verdade. Eles fazem cozinha romana de verdade. O cacio e pepe é perfeito. Adoro cacio e pepe. Quando estava na faculdade, passei um semestre no estrangeiro, em Florença. Vivia de cacio e pepe com carbonara. Estudou em Florença? O seu olhar ficou interessado. Por quanto tempo? Um semestre. No terceiro ano. Programa de tradução. Foi a melhor época da minha vida. Voltaria num piscar de olhos, se pudesse. O que o impede? A realidade? Mãe solteira, responsabilidades financeiras, uma filha que precisa de estabilidade. Os sonhos não precisam de permanecer sonhos para sempre, disse ele baixinho. Às vezes, as circunstâncias mudam. Ficamos ali, ele com as suas compras, eu com o meu correio, e o ar entre nós parecia carregado com algo que eu não conseguia nomear. Não era bem atração, embora ele fosse atraente de uma forma intimidante, mas reconhecimento. Como se ele me visse realmente. Devo deixar-te ir, disse finalmente antes que os produtos frios aquecessem. Certo. Ele pegou nos sacos, mas não se mexeu. Cozinhas, Jessica, além do necessário. Adorava cozinhar quando tinha tempo e dinheiro numa cozinha que funcionava. Agora tens uma cozinha. Tenho. Sorri apesar de mim mesma. Tenho olhado para aqueles fogões como se fossem desaparecer. A sua boca curvou-se ligeiramente. A cozinha italiana baseia-se em ingredientes simples preparados da forma correta. Devias tentar fazer algo de Florença. Ver se consegues recriar essas memórias. Talvez eu tente. Talvez eu possa recomendar alguns fornecedores, lugares com ingredientes italianos adequados. Se estiveres interessado, eu posso estar interessada. Vou pedir a Sofia para te enviar informações. O mercado que mencionei, alguns outros. Não se pode fazer comida italiana de verdade sem pão italiano de verdade. Não, realmente não se pode. Ficamos ali por mais um momento, sem nos mexermos, o silêncio se estendendo e se tornando constrangedor. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Gabriel. Ele caminhou até o elevador. A porta deslizou suavemente. Ele entrou, virou-se para mim. Os seus olhos escuros encontraram os meus uma vez antes que as portas se fechassem. Fiquei ali sozinha, com o coração batendo mais rápido do que deveria por causa de uma simples conversa sobre culinária. Isso era perigoso. Não da maneira que Gabriel era claramente perigoso, mas perigoso para mim pessoalmente. Para as barreiras que eu havia construído depois que Ryan foi embora. Gabriel continuava a aparecer. Continuava a oferecer ajuda, continuava a olhar para mim com aqueles olhos que me faziam sentir visível. E eu continuava a responder, continuava a prolongar as conversas, continuava a encontrar desculpas para ficar muito perto. Isto ia ser complicado. Eu podia sentir essa certeza a se instalar nos meus ossos. E assim como na quinta-feira à noite, eu não tinha ideia do que fazer a respeito, exceto escrever sobre isso e torcer para que todos sobrevivêssemos intactos. 2 semanas depois de me mudar, acordei e percebi que tinha parado de verificar as janelas em busca de ameaças. Essa mudança parecia monumental. Chloe tinha começado na PS 261 e voltava para casa todos os dias com histórias sobre professores que realmente ensinavam e uma amiga chamada Maia que ela tinha feito. O meu trabalho tinha entrado num ritmo constante. A Sofia enviava tarefas 3 ou 4 vezes por semana, sempre com notas alegres. O dinheiro entrava na minha conta com pontualidade. Pela primeira vez em 3 anos eu tinha o suficiente. Mas o Gabriel tinha começado a aparecer com mais frequência, e eu suspeitava que o prédio não precisava de tanta manutenção quanto ele alegava.
Na terça-feira, ele verificou um radiador que funcionava perfeitamente. Na quarta-feira, a pressão da água. Na quinta-feira, as vedações das janelas. Cada visita durava 10 ou 15 minutos, sempre profissional, sempre com motivos que pareciam legítimos. Mas reparei como os seus olhos demoravam quando ele pensava que eu não estava no olhar. Como ele parecia relaxar quando entrava no nosso apartamento. Na sexta-feira à noite, a Chloe encurralou-me enquanto eu fazia o jantar. Ela tinha estado mais calada durante toda a semana, observando-me com aquela expressão adolescente de quem sabe das coisas. Mãe, posso perguntar-te uma coisa? Sempre. Continuei a mexer a massa na esperança de que isso não fosse desconfortável. O Gabriel gosta de ti? A minha mão parou. Ele é o meu empregador, Chloe. Ele está a certificar-se de que estamos a adaptar-nos. Não foi isso que perguntei. Ela cruzou os braços. Perguntei se ele gosta de ti. Gosta de ti. Gosta de ti. Não é isso. É complicado. Virei-me para ela. Por que estás a perguntar? Porque ele olha para ti de forma diferente das outras pessoas. Como se estivesse realmente a ver-te, não apenas a olhar através de ti. E tu olhas para ele da mesma forma. Não olho. Comecei, mas ela ergueu uma sobrancelha. Não importa. Mesmo que houvesse algo, o que não estou a dizer que haja, seria inadequado. Ele é meu patrão. Há um enorme desequilíbrio de poder, mas achas-o atraente. Chloe, não há problema se achas, mãe. Só quero saber se estás a pensar nisso porque acho que ele também está. Afundei-me numa cadeira, exausta de fingir. Não sei o que penso. Ele é atraente. Sim, ele tem sido gentil conosco, mas eu não o conheço realmente. E o que eu sei sugere que ele está envolvido em coisas que eu não deveria querer entender. Complicado não significa impossível. Tu tens o direito de ter sentimentos. Tu tens o direito de deixar alguém cuidar de ti, para variar. Quando é que te tornaste tão sábia? Tive uma boa professora. Ela sorriu e assumiu o comando da massa. Apenas pensa nisso. E talvez pare de fingir que não se anima sempre que ele bate a porta. O animava-me. Esse era o problema. Sempre que ouvia a voz dele, algo no meu peito se levantava de uma forma que eu quase tinha esquecido que era possível. No sábado de manhã, o Gabriel bateu à porta mais cedo do que o habitual. Quando abri a porta, ele estava vestido com roupas casuais, calças de ganga escuras e uma camisola cinzenta, em vez do seu fato habitual. Jéssica, tens alguns minutos? Claro. Entra. Eu ainda estava de calças de pijama e uma camisola velha. Ele não se sentou, apenas ficou de pé, parecendo escolher as palavras com cuidado. Eu queria discutir a expansão da tua função. Há um projeto maior a caminho, a tradução de um catálogo completo de produtos. 3 meses de trabalho. Eu queria avaliar o teu interesse. Estou definitivamente interessada. Ótimo. Achei que poderíamos discutir os detalhes durante o jantar na segunda-feira à noite, se estiveres disponível. Há um restaurante em Tribeca que acho que iria gostar. Levei um momento para processar. Jantar para discutir trabalho. Para discutir trabalho e talvez ter uma conversa que não fosse interrompida por inspeções de radiadores. A sua boca curvou-se ligeiramente. A menos que prefira continuar estas conversas em incrementos de 5 minutos, enquanto invento razões cada vez mais implausíveis para bater à sua porta. Apesar de mim mesma, ri-me. A inspeção do radiador foi particularmente criativa. Eu achei que sim. A Sofia me disse que era óbvio e que eu deveria parar de fingir. Ele olhou diretamente para mim. Jante comigo. Deixe-me levá-la a um lugar agradável e ter uma conversa de verdade. Eu deveria ter dito não. Deveria ter mantido limites. Mas as palavras da Chloe ecoavam na minha cabeça. E eu estava cansada de sempre escolher a opção segura. Segunda-feira à noite, a que horas? Vou buscá-la às 19 horas. Vista algo bonito. O restaurante tem um código de vestimenta. Passei o domingo em crise, sem saber o que vestir. O meu guarda-roupa consistia em jeans gastos e camisas práticas. Eu tinha exatamente um vestido que poderia ser considerado bonito, cor de vinho escuro, comprado para um casamento há 4 anos. Chloe me encontrou em frente ao espelho na segunda-feira à noite. Estás linda, mãe. Parece que estou a usar um vestido de 4 anos atrás porque não tenho dinheiro para comprar um novo. Estás elegante, mas usa as botas pretas, aquelas com salto baixo. Ela estava certa.
As botas adicionaram um toque que fez o vestido parecer intencional. Deixei o cabelo solto, usei pouca maquilhagem e tentei não me sentir como uma impostora. Gabriel bateu à porta exatamente às 19 horas, usando um fato azul escuro que lhe caía perfeitamente. Estás linda, disse ele baixinho. Tu também estás muito elegante. Peguei no meu casaco e virei-me para a Chloe, fingindo não olhar. Tenho o meu telemóvel. Liga se precisares de alguma coisa. Diverte-te, mãe. Ela estava a sorrir. O restaurante tinha iluminação íntima, toalhas de mesa brancas e garçons coreografados. Gabriel conhecia o anfitrião pelo nome. Fomos conduzidos a uma mesa de canto que oferecia privacidade e uma bela vista. Ele pediu vinho em italiano impecável, conversou com o nosso empregado de mesa, parecia completamente à vontade, de uma forma que destacava o quanto eu me sentia deslocada. Relaxa, disse ele assim que ficamos sozinhos. É só um jantar. Mas não é bem assim, pois não? Estás a levar-me a um lugar caro e impressionante. Quero discutir o projeto do catálogo, mas também queria uma desculpa para te levar a um lugar que não fosse a tua cozinha. Por quê? Tu mal me conheces, Gabriel. Tu não és qualquer coisa. És uma mulher que se esforçava ao máximo, tentando sustentar a sua filha, que aceitava ajuda quando necessário, mas mantinha o orgulho e estabelecia limites, que traduz os meus contratos com uma precisão que não via há anos. Ele fez uma pausa. Acho isso fascinante. A nossa comida chegou e a conversa mudou para temas mais seguros. Ele perguntou sobre Florence e eu contei histórias nas quais não pensava há anos. Ele ouviu com interesse genuíno, fez perguntas que mostravam que se importava com as respostas. E tu? Perguntei finalmente. Cresceste a falar italiano? Em casa? Sim. A minha mãe recusava-se a deixar-me esquecer de onde eu vim. Algo triste passou pelo seu rosto. Ela morreu há 4 anos, acidente de carro. Um motorista bêbado passou um semáforo vermelho. Gabriel, sinto muito, foi rápido. Ela não sofreu, mas mudou as coisas. Fez-me reavaliar o que era importante. Ele olhou para o seu copo de vinho. Passei tanto tempo a construir o meu negócio, a acumular poder. E para quê? A minha mãe tinha acabado de partir. Foi aí que te fechaste? Ele olhou para mim com severidade, depois suavizou o olhar. És perspicaz. Sim. Concentrei-me no trabalho, garantindo que todos que dependiam de mim fossem bem cuidados. As relações pessoais pareciam muito arriscadas, muito potencial para perdas, até agora. Até agora, até que uma mulher e a sua filha entraram na minha vida e me lembraram que alguns riscos valem a pena correr. O ar entre nós parecia carregado. Eu deveria ter mudado de assunto, mantido as coisas leves. Qual é exatamente o seu negócio, Gabriel? As partes que não são importação de vinho. Ele ficou em silêncio estudando o meu rosto. Tem a certeza de que quer essa resposta? Não tenho a certeza de nada, mas acho que preciso de entender no que estou potencialmente a me envolver. Supervisiono certas operações em Manhattan. Controlo de território, alocação de recursos, serviços de proteção. Existem aspectos que estão em áreas cinzentas da lei. Não vou fingir o contrário. Mas o objetivo principal é fornecer estrutura e segurança onde essas coisas estão em falta. Estás a falar de crime organizado. Estou a falar de preencher vácuos de poder que, de outra forma, seriam preenchidos por pessoas com muito menos escrúpulos. Ele não desviou o olhar. Não vou mentir para ti, Jessica. O que faço às vezes requer sujar as mãos. Mas tenho regras, limites que não ultrapasso. E as partes legítimas, as importações do marino, as propriedades, essas são reais. Fiquei a processar a informação. Queres que eu saiba os detalhes? Queres saber? Não, a resposta surpreendeu-me pela sua certeza. Acho que não. Consigo ver o que está à minha frente. Um homem que salvou a minha filha, que nos deu um alojamento seguro e trabalho legítimo. Um homem que tem sido respeitoso e gentil, mesmo tendo poder para ser o contrário. É nisso que escolho focar. O resto é o teu mundo, não o meu, nem o da Chloe. Desde que essa linha permaneça clara, posso viver sem saber tudo. Um alívio cruzou as suas feições. És notavelmente pragmática. Estou notavelmente desesperada para manter a minha filha segura e alimentada. Pragmatismo é apenas o que isso parece.
Acho que és mais forte do que pensas. Ele estendeu a mão sobre a mesa, os dedos pairando perto dos meus sem tocar. Acho que vês o mundo com clareza, e acho que é por isso que não consigo parar de encontrar desculpas para bater à tua porta. O meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo na garganta. Gabriel, devemos ir antes que eu diga algo que torne isto ainda mais complicado. Caminhamos em silêncio, o ar de novembro frio o suficiente para vermos a nossa respiração. Caminhamos tão perto que os nossos braços ocasionalmente se roçavam. Na entrada do prédio, ele parou. As luzes da rua projetavam sombras em seu rosto. Obrigada por esta noite, eu disse. Pelo jantar, pela conversa, por ser honesto. Obrigada por me ouvir. Por não fugir quando eu te contei a verdade. Estou cansada de fugir. Venho fugindo há 3 anos. Talvez seja a hora de parar e ver o que acontece quando eu ficar parada. Ele estendeu a mão lentamente, o polegar roçando-me e amassando o rosto. Faça um pedido, disse ele suavemente, mantendo o polegar onde eu podia ver um cílio minúsculo. Fechei os olhos e desejei algo que não conseguia expressar. Segurança, estabilidade, coragem. Quando os abri, ele estava mais perto, o rosto dele a centímetros do meu. E o mundo se reduziu a esse momento. Eu poderia ter diminuído a distância. Poderia ter subido na ponta dos pés e beijado-o. Cada célula do meu corpo gritava para fazer exatamente isso. Em vez disso, dei um passo para trás, colocando a minha mão entre nós. Não posso. Ainda não. Isso é demais, muito rápido. Eu entendo. Ele baixou a mão imediatamente, dando um passo para trás. Não vou a lugar nenhum, Jessica. Leve o tempo que precisar. Estás a ser muito paciente. Estou a ser egoísta. Quero que te sintas confortável, não complacente. Quero que escolhas isto porque é o que desejas. Os seus olhos fixaram os meus. Então, leva o tempo que precisares. Estarei aqui quando estiveres pronta. E se nunca estiver pronta, então ficaremos exatamente como estamos. E serei grata por teres na minha vida, seja qual for a capacidade que me permitires. Ele abriu a porta do prédio. Boa noite, Jessica. Boa noite, Gabriel. Lá em cima, Chloe ainda estava acordada, fingindo ler. Ela olhou para o meu rosto e sorriu. Então, como foi o jantar? Complicado, eu disse, sentando-me ao lado dela. Muito, muito complicado. Mas bom. Pensei no polegar de Gabriel na minha bochecha, no peso de tudo o que não foi dito. Na maneira como ele recuou sem hesitar quando eu pedi espaço. Sim, foi bom. Na semana seguinte ao nosso jantar, numa estranha tensão suspensa, Gabriel manteve a sua palavra de me dar espaço, mas eu podia sentir a sua presença no prédio como uma atração magnética. Ele não aparecia mais com desculpas de manutenção. Em vez disso, eu o via rapidamente no átrio, indo ouvindo, e trocávamos olhares cautelosos que pareciam carregados com tudo o que não estávamos a dizer. O meu trabalho expandiu-se durante esse tempo. A Sofia enviou-me um e-mail a meio da semana com uma proposta para assumir a correspondência com parceiros comerciais europeus, além das traduções de contratos. O salário aumentou para 4.000 por mês e, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha uma margem financeira real. Não era riqueza, mas o tipo de segurança que me permitia comprar roupas novas para a Chloe sem ter de calcular se conseguiríamos pagar o aluguer. Onde eu podia substituir as nossas toalhas gastas, onde o pânico constante em relação ao dinheiro finalmente começou a diminuir. Chloe percebeu a mudança em mim. Parece mais leve, mãe, disse ela uma noite, enquanto preparávamos o jantar juntas na nossa cozinha funcional, com fogões que funcionavam e espaço adequado na bancada. Como se não estivesse a carregar tanto peso. Sinto-me mais leve. Admiti que ter o suficiente faz uma diferença maior do que eu lembrava. É só o dinheiro. Ela estava a me lançar aquele olhar adolescente de quem sabe das coisas novamente. Aquele que sugeria que ela percebia as minhas cuidadosas evasivas. Principalmente o dinheiro. Concentrei-me em cortar legumes, evitando os seus olhos. O dinheiro é a parte importante, claro que é. Ela não insistiu, mas o seu sorriso dizia que ela sabia melhor. O Gabriel começou a aparecer na vida da Chloe de forma mais direta durante aquela semana. Não no meu espaço, respeitando os limites que eu tinha estabelecido, mas nas áreas comuns do prédio, onde a Chloe se deparava com ele. Ela chegou a casa na terça-feira à tarde a falar sobre como ele lhe perguntou sobre a escola, se ela estava a gostar da PS 261, quais as disciplinas que ela mais gostava.
Na quarta-feira, ele aparentemente trouxe-lhe um livro sobre arquitetura, dizendo-lhe que tinha reparado que ela desenhava edifícios num caderno que ela deixava no átrio. Na sexta-feira, a Chloe estava completamente encantada. Ele perguntou sobre os meus planos para a faculdade. Ela contou-me com os olhos brilhantes com um tipo de entusiasmo que eu não via dirigido a uma figura masculina adulta há anos. Perguntas reais, mãe, não do tipo falso interesse. Ele queria saber que tipo de arquitetura eu gostava, se eu tinha pensado em quais programas poderiam ser bons para mim. Ele disse que tinha contactos na Colômbia, se eu quisesse uma entrevista informativa com alguém do departamento de arquitetura. Observei-a a desfazer a mochila. Essa menina de 15 anos que foi forçada a crescer rápido demais, que aprendeu a não confiar facilmente, que agora estava se abrindo para um homem que representava tanto perigo quanto segurança. A maneira como Gabriel a abordou, cuidadosa, respeitosa, genuinamente interessada, mostrou uma consideração que eu não esperava. Ele não estava lá a tentar conquistá-la para chegar até mim. Ele a tratava como uma pessoa importante por si só. "O que achas dele?" perguntei. A sério, não apenas a impressão superficial. Ela sentou-se à mesa da cozinha, pensando seriamente. "Acho que ele é um pouco assustador, da mesma forma que pessoas realmente poderosas são assustadoras, mas também acho que ele é genuíno quando está conosco. Como se não fôssemos um trabalho ou uma obrigação. Somos apenas pessoas com quem ele se importa." Ela fez uma pausa. "Acho que ele é bom para ti, mãe. Acho que talvez você também seja boa para ele." "É complicado, querida. Tudo que vale a pena ter é complicado." Ela se levantou e beijou minha bochecha. "Só não pense demais a ponto de se convencer a abrir mão de algo que te faz feliz." No sábado à tarde, Gabriel bateu à porta. Quando abri, ele estava com 2 xícaras de café de uma cafeteria cara a 3 quarteirões dali, do tipo com espuma decorativa no topo. "Uma oferta de paz", disse ele, por ter sido insistente no jantar e por ter dado espaço a si quando talvez fosse melhor conversar. Não foi insistente, foi honesta. Aceitei o café que ele ofereceu, dei um passo para o lado para deixá-lo entrar e o espaço foi bom. Eu precisava de pensar. Chegou a alguma conclusão? Ele ficou perto da porta, sem assumir que era bem-vindo além do limiar. "Ainda estou a trabalhar em algumas, outras ainda não." Apontei para o sofá. "Fica. A Chloe está na casa da Maia esta tarde. Podemos realmente conversar sem inspeções de radiadores." O seu sorriso foi pequeno, mas genuíno. "Gostaria disso." Sentamo-nos em extremidades opostas do sofá, com o café entre nós como um amortecedor. E nos primeiros minutos, apenas conversamos sobre coisas triviais. O tempo, o edifício, a vizinhança, tópicos seguros que não exigiam vulnerabilidade, mas eventualmente a conversa encontrou o seu caminho para águas mais profundas. "Conta-me sobre Florença", disse ele. "A sério, conta-me, não apenas os pontos altos. O que é que gostaste mais?" Então contei-lhe sobre caminhar pela Ponto Vecchio ao nascer do sol, quando os turistas ainda dormiam. Sobre passar horas na Uffizi, a perder-me nas pinturas renascentistas, ver as pinceladas de perto e compreender como Botticelli construía as suas composições camada por camada. Sobre a comida, sim, mas mais do que isso, sobre a filosofia da comida, a forma como os italianos tratavam as refeições como um momento sagrado, como um ritual familiar, como uma forma de arte, sobre sentir pela primeira vez que estava exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. "Por que não ficaste?" perguntou ele. "Depois do semestre, por que voltaste?" A realidade. O visto de estudante expirou, o dinheiro acabou e tinha pessoas à minha espera em casa. Além disso, eu era jovem e prática e estava convencida de que precisava de uma carreira estável. Eu ri sem humor. "Veja como isso funcionou. Agora você tem uma carreira estável. Graças a você. Graças às suas habilidades", ele corrigiu. "Eu apenas forneci a oportunidade. Você é quem faz um trabalho tão bom que os meus parceiros europeus solicitaram especificamente que você cuidasse da correspondência deles. Sofia me disse que eles ficaram impressionados com as suas traduções. Isso não deveria ter significado tanto quanto significou. Mas ouvir que o meu trabalho era realmente valorizado, que não era apenas caridade ou obrigação, fez com que algo quente se espalhasse no meu peito. Conversamos durante horas, trocando histórias e observações.
Ele contou-me que a mãe o ensinara a apreciar arte, sobre as viagens de infância a museus, onde ela o fazia esboçar as pinturas que viam, treinando o seu olho para a composição e a cor. Sobre como ela sonhava que ele fosse arquiteto ou artista, algo criativo, e como ficou desapontada quando ele escolheu os negócios. Teria feito diferente? Perguntei. Se pudesse voltar atrás, escolheria o caminho que ela queria? Não. A resposta dele foi imediata e certa. O que faço, o negócio que dirijo, é importante. Proporciona estrutura e segurança a centenas de pessoas que dependem de mim. Não é bonito, mas é necessário, e eu sou bom nisso. Pode ser bom em várias coisas. Você também. Ele aproximou-se um pouco mais. Aquele mestrado em tradução literária que mencionou. Já procurou programas, Gabriel? Isso não é realista. Mesmo com o aumento salarial, tenho a Chloe para sustentar. Aluguer. Deixei de perceber que não pago aluguer. O apartamento faz parte da remuneração. Exatamente. A tua moradia está paga. A tua renda é estável. E a Chloe está indo bem na escola. O que está impedindo-te de pelo menos pesquisar programas, ver o que é possível? Medo, provavelmente. Medo de querer demais. Medo de ter esperado demais e não ser mais boa o suficiente. Medo de que tu possas realmente conseguir algo que desejas. A mão dele encontrou a minha no sofá, entre nós. Jessica, você tem o direito de querer coisas para si mesma. Você tem o direito de perseguir sonhos que não estão diretamente relacionados à sobrevivência. Ficamos ali sentados, a mão dele quente sobre a minha, e algo mudou entre nós. A distância cuidadosa que mantínhamos, de repente, pareceu desnecessária. Gostaria de jantar comigo novamente? Perguntei. Aqui, quer dizer, eu poderia cozinhar algo italiano, mostrar se realmente aprendi alguma coisa em Florença. Eu a adoraria. O polegar dele traçou pequenos círculos nas costas da minha mão. Quando? Na próxima sexta-feira. Chloe estará aqui, então nada. Eu lutei por palavras que não tornassem isso estranho. Eu entendo. Jantar com vocês dois, eu adoraria. A semana seguinte passou rapidamente. Pesquisei os programas de tradução literária da IME, dizendo a mim mesma que estava apenas a dar uma olhada, sem considerar seriamente. Os prazos para a inscrição estavam a meses de distância. Eu tinha tempo para decidir, mas ter a possibilidade, só de saber que existia como opção, mudou algo na forma como eu via o meu futuro. Chegou a sexta-feira e eu cozinhei. Cozinhei de verdade, como não fazia há anos. Fiz Cássio a Pepe do zero, da maneira que a minha mãe anfitriã em Florença me ensinou, com um bom pecorino importado que Gabriel conseguiu que fosse entregue. A cozinha encheu-se com o cheiro de pimenta torrada e queijo derretido, e por algumas horas senti-me como a pessoa que era aos 21 anos antes de a vida se tornar complicada. Gabriel chegou exatamente na hora certa com vinho e pão fresco. Chloe arrumou a mesa com uma formalidade que me deu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Ela estava a se esforçar tanto para tornar tudo agradável. O jantar foi tranquilo, confortável, cheio de conversas e risadas. Gabriel perguntou a Chloe sobre os seus interesses em arquitetura e realmente ouviu as respostas dela. Fez perguntas complementares que mostravam que ele se lembrava de conversas anteriores. Ele a tratou com respeito e interesse genuíno, e eu me senti um pouco melhor ao vê-lo fazer isso. Depois do jantar, Chloe se retirou para o quarto para fazer o dever de casa, mas todos sabíamos que ela provavelmente estava apenas nos dando privacidade. Gabriel ajudou-me a limpar e fomos naturalmente para a sala de estar com vinho, sentando-nos mais perto no sofá do que na semana anterior. Obrigado por esta noite, disse ele, por me deixar fazer parte disso. Sua família, sua casa, significa mais do que você provavelmente imagina. O que você quer com isso, Gabriel? A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. De mim, de nós, do que quer que isto esteja a se tornar. Ele pousou o copo de vinho e virou-se para mim. Quero um relacionamento contigo. Real, não transacional. Quero saber o que te faz rir, com o que sonhas, como tomas o teu café. Quero ser alguém em quem confias, alguém que escolhes deixar entrar. Ele fez uma pausa. Quero merecer o jeito como olhas para mim quando achas que não estou prestando atenção. Como é que eu olho para ti, como se eu fosse alguém em quem vale a pena ter esperança? O espaço entre nós desapareceu. Não sei quem se moveu primeiro, mas de repente estávamos a beijar-nos, as mãos dele no meu cabelo.
as minhas agarradas aos ombros dele. Foi lento e exploratório. Meses de tensão finalmente encontrando libertação. Ele tinha o gosto do vinho que estávamos a beber e algo mais escuro, mais complexo. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, a testa dele repousou contra a minha. Eu provavelmente deveria ir, disse ele, embora não se movesse. Provavelmente, mas eu não queria que ele fosse. A Chloe está aqui e eu não quero. Eu sei que tens razão. Forcei-me a afastar para colocar o espaço necessário entre nós, mas fiquei um pouco mais. Podíamos apenas sentar, conversar, coisas normais. Normal parece perfeito. Ele ficou até quase meia-noite e nós apenas conversamos, beijamo-nos e existimos naquela bolha perfeita onde tudo parecia possível. Quando ele finalmente saiu, caminhando a curta distância até ao elevador que o levaria ao seu apartamento, eu fiquei na porta, observando-o partir e sentindo algo como esperança a brotar no meu peito. Entramos num padrão nas 3 semanas seguintes. Gabriel vinha jantar 2 ou 3 vezes por semana. Às vezes, a Chloe estava lá. Às vezes, ela estava na casa da Maia e ficávamos com o apartamento só para nós. Nessas noites em que estávamos sozinhos, as coisas esquentavam no sofá, mãos explorando, roupas se desarrumando, mas ele nunca pressionava por mais do que eu oferecia. Ele respeitava os limites que eu estabelecia de não passar a noite quando a Chloe estava em casa, mesmo que eu pudesse ver em seus olhos o quanto ele queria ficar. Então o Ryan apareceu e tudo ficou complicado de novo. Era uma quinta-feira à noite, tarde, quase 23. Chloe estava a dormir no quarto dela. Eu estava a terminar uma tradução na mesa da cozinha quando ouvi gritos no corredor. Altos, raivosos, definitivamente masculinos, depois batidas na minha porta. Jessica, sei que estás aí. Abre a porta. A voz de Ryan. Eu congelei, o meu sangue gelou. Não tinha notícias dele há 3 anos. Não desde que ele esvaziou a nossa conta conjunta e desapareceu. O que diabos ele estava a fazer aqui? Jessica, mais batidas. Acha que pode simplesmente se mudar para um lugar caro e não partilhar a riqueza? Abra esta porta. Chloe apareceu na porta do quarto, com os olhos arregalados de medo. Mãe, fique no seu quarto, eu disse baixinho, pegando no meu telemóvel. O número do Gabriel já estava marcado. Eu o tinha programado para descagem rápida semanas atrás. Tranque a porta. Abra a maldita porta. Ryan continuava a gritar, continuava a bater. Os vizinhos iriam ouvir. Alguém iria reclamar. Esse era exatamente o tipo de cena que eu passei 3 anos a evitar. Disquei. Gabriel atendeu na primeira chamada. Jessica. Ryan está aqui na minha porta. Ele está bêbado e furioso e eu estou a caminho. 2 minutos. Não abra a porta. A linha caiu. Fiquei ali, segurando o telefone, ouvindo Ryan continuar a sua tirada bêbada sobre dinheiro e namorados ricos e como eu lhe devia pelos anos de casamento. Então ouvi o elevador tocar. Ouvi a voz de Gabriel, fria e controlada de uma forma que fez os pelos dos meus braços se arrepiarem. Precisas de sair agora. Quem diabos és tu? A agressividade de Ryan vacilou. Isso é entre mim e a minha esposa. Ex-mulher. E tu já não és preocupação dela. A voz de Gabriel ficou mais baixa, o que de alguma forma a tornou mais ameaçadora. Tens 2 opções. Aceita o dinheiro que estou prestes a oferecer-te e desaparece para sempre. Ou recusa. E eu lidei com isso de forma diferente. Abri a porta apenas o suficiente para ver. Gabriel estava entre Ryan e o meu apartamento. E mesmo que Ryan fosse um pouco mais alto, era óbvio quem detinha o poder. 2 homens de Gabriel flanqueavam-no, silenciosos e intimidadores. Que dinheiro? Perguntou Ryan, desconfiado. $20.000. Em troca, assinas documentos legais renunciando a todos os direitos parentais sobre a Chloe e concordando em nunca mais contactar a Jessica ou a sua filha. Se quebrares esse acordo, haverá consequências de que não irás gostar. Ela é minha filha. Eu tenho direitos. Não exerce esses direitos há 3 anos. Abandonou a sua família. A papelada apenas formalizará o que já é verdade. Gabriel tirou um envelope do casaco. O dinheiro é verdadeiro. A oferta expira em 30 segundos. Ryan olhou para o envelope, olhou para Gabriel, olhou para os 2 homens que estavam prontos. O que quer que tenha visto nos rostos deles fez com que ele pegasse no dinheiro. Tudo bem. Onde assino?
O meu advogado entrará em contato consigo amanhã com os documentos. O dinheiro será seu assim que forem assinados e autenticados. Gabriel aproximou-se, baixando ainda mais a voz. Se contactar a Jessica ou a Chloe antes disso, ou se alguma vez as contactar depois, eu encontrá-lo-ei. Entendido? Ryan acenou com a cabeça, segurando o envelope, e praticamente correu para as escadas. Gabriel viu-o partir, depois virou-se para a minha porta, onde eu ainda estava parada na fresta que tinha aberto. Está bem? Perguntou ele. Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Atrás de mim, ouvi a porta de Chloe abrir. Ele foi-se embora? Perguntou ela, com voz fraca e assustada. Ele foi-se embora, disse Gabriel, com um tom imediatamente mais gentil. E não vai voltar. Está segura. Abri a porta completamente. Entre, por favor. Ele entrou e Chloe se jogou nos braços dele, chorando de alívio e medo residual. Ele a segurou com cuidado, acariciando seu cabelo com uma mão e murmurando palavras de conforto. Por cima da cabeça dela, os olhos dele encontraram os meus, e eu vi a fúria fria ainda ali, mal contida. Ryan nunca mais nos incomodaria. Gabriel tinha se certificado disso, e eu provavelmente deveria ter me preocupado mais com a forma como ele tinha se certificado, com as consequências que ele tinha ameaçado. Mas tudo o que senti foi gratidão por alguém finalmente ter nos protegido quando mais precisávamos. Os dias após o confronto com Ryan mudaram algo fundamental entre Gabriel e eu. A pretensão de uma distância cuidadosa evaporou-se. Ele tinha nos protegido da forma mais direta possível, e fingir que éramos apenas empregador e empregada parecia absurdo, depois de vê-lo intimidar o meu ex-marido a renunciar aos seus direitos parentais. Gabriel começou a passar mais tempo no nosso apartamento do que na sua cobertura. Não todas as noites, respeitando a presença de Chloe e os meus limites, mas com frequência suficiente para que o seu casaco acabasse no nosso cabide, o seu café preferido no nosso armário e a sua presença se tornasse parte da nossa rotina diária. Ele aparecia para jantar 3 ou 4 noites por semana, às vezes com comida dos restaurantes italianos de que era dono, às vezes apenas para comer o que eu tinha cozinhado e ajudar Chloe com os trabalhos de casa. Depois disso, comecei a aprender os detalhes dos seus negócios legítimos durante essas noites. A Marino Imports não era apenas um disfarce, mas plano. Era uma operação próspera com armazéns reais em Nova Jersey, fornecedores reais na Toscana e na Sicília, contratos legítimos com restaurantes e lojas especializadas em todo o Nordeste. Ele era proprietário de 2 restaurantes, ambos servindo cozinha italiana tradicional, ambos lucrativos. Os seus bens imobiliários eram extensos, com edifícios em toda Manhattan que geravam rendimentos consistentes com aluguéis. O lado legal financia tudo o resto, explicou ele uma noite enquanto arrumávamos a mesa após o jantar. Não é só para aparentar. São negócios viáveis que sobreviveriam, mesmo que eu abandonasse as outras operações amanhã. Tu abandonarias? Ele ficou em silêncio por um momento. Não sei. Esse mundo tem regras, estrutura, lealdade que importam. Mas também é violento e exaustivo, e há sempre alguém a tentar tirar o que construíste. Os seus olhos encontraram os meus. Conhecer-te fez-me questionar coisas que eu achava que estavam resolvidas. Pergunto-me se existe uma maneira diferente de viver. 3 semanas depois de Ryan desaparecer com o dinheiro de Gabriel e a sua assinatura nos documentos legais, Gabriel convidou-me para jantar num dos seus restaurantes. Não exatamente como um encontro, mas como uma apresentação. Quero que conheças Anthony. Ele disse que é o meu conselheiro, o meu amigo mais antigo. Ele tem perguntado por ti. O restaurante ficava em Little Italy, interior aconchegante com tijolos à vista e mesas cobertas com toalhas xadrez vermelhas, o tipo de lugar que parecia autêntico porque era. Gabriel conhecia todos pelo nome, desde a recepcionista até os cozinheiros. Fomos levados a uma sala privada nos fundos, onde um homem na casa dos 50 anos esperava, com cabelos grisalhos e olhos perspicazes que me avaliaram imediatamente. Anthony Fieraldi, disse ele, levantando-se para apertar a minha mão. Ouvi falar muito de si, Jessica. O jantar foi agradável, apesar do óbvio escrutínio. Anthony perguntou sobre o meu trabalho, a minha formação, a adaptação de Chloe à nova escola. Gabriel observava a interação com atenção e percebi que isso era importante para ele, que Anthony aprovava,
que o seu conselheiro mais próximo me aceitava no círculo. A meio da refeição, Gabriel se retirou para atender uma chamada. Anthony inclinou-se para a frente no momento em que ele saiu. Ele está diferente desde que a conheceu, disse Anthony sem preâmbulos. Mais leve, mais paciente, ele está a delegar responsabilidades que costumava insistir em tratar pessoalmente. Ele está a priorizar a vida em detrimento dos negócios de uma forma que eu não via desde que Isabela morreu. Isabela era sua esposa há 4 anos. Acidente de carro. Depois que ela morreu, ele se fechou completamente. O trabalho se tornou tudo. Nós nos preocupávamos que ele se esgotasse ou se matasse tomando riscos desnecessários. Anthony me estudou. Tu és boa para ele. Queria que soubesses disso. Quaisquer que sejam as tuas preocupações sobre o mundo dele, sobre se isso é sustentável, estou a dizer-te que tu o tornas melhor, mais feliz, mais humano. Quando Gabriel voltou, eu o vi de forma diferente. Não apenas como o homem poderoso que salvou a minha filha e nos deu segurança, mas como alguém que estava de luto e sozinho e que, de alguma forma, encontrou o seu caminho de volta através de nós. Depois do jantar, Gabriel nos levou para a sua cobertura. Eu nunca tinha estado lá. Só tinha imaginado como seria. A realidade era mais e menos do que eu esperava. Elegância masculina sem ostentação. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade. Arte nas paredes que era realmente boa. Móveis que convidavam a sentar-se. Parecia com ele. Controlado, mas caloroso por baixo. "Por que me trouxeste aqui?" Perguntei, parada perto daquelas janelas enormes, olhando para Manhattan se espalhar abaixo. "Porque quero que vejas onde moro, quem sou quando estou sozinho." Ele aproximou-se por trás, colocando as mãos nas minhas ancas. "Porque estou cansado de manter distância quando tudo o que quero é estar perto de ti." Virei-me nos seus braços. "Gabriel, amo-te." As palavras saíram simples e diretas. Sei que é rápido, sei que é complicado, mas amo-te. A ti e a Chloe. Vocês tornaram-se a minha família em todos os aspectos que importam. A minha garganta fechou-se com a emoção. Também te amo. Deus me ajude. Eu amo. Fizemos amor na sua cama enorme, com as luzes da cidade a projetar sombras na sua pele. Foi intenso e emocional. Meses de tensão finalmente libertados por completo. Depois, deitada nos seus braços, senti algo que não sentia há anos. Segura e desejada, e como se finalmente tivesse encontrado um lugar ao qual pertencia. "Passa a noite aqui", murmurou ele no meu cabelo. "A Chloe está na casa da mãe. Fica comigo." Então foi o que fiz. A conversa com a Chloe aconteceu na tarde seguinte. Ela vinha observando Gabriel e eu navegarmos neste relacionamento há semanas, e o seu radar de adolescente claramente percebeu a mudança entre nós. "Então vocês estão juntos agora", disse ela. Não era uma pergunta. "Estamos juntos", confirmei. "Tudo bem para ti, mãe?" "Estava à espera que percebesses isso há um mês." Ela revirou os olhos afetuosamente. "Estás feliz?" "Estou com medo, mas feliz." "Do que tens medo? Que não dure? Que algo aconteça e percamos tudo isso? O apartamento, a segurança? Ele, que estou a nos colocando em outra situação desastrosa, como com o teu pai." Chloe sentou-se ao meu lado, subitamente séria. "Gabriel não é o pai. O pai foi embora quando as coisas ficaram difíceis. Gabriel aparece quando as coisas ficam difíceis e resolve-as. Ele olha para ti como se fosses a pessoa mais importante do mundo. E trata-me como se eu fosse importante, não como se fosse apenas algo que ele tem de tolerar para chegar até ti." Ol apertou a minha mão. "Acho que ele é bom para nós. Acho que vale a pena correr o risco. Quando é que a minha filha de 15 anos se tornou tão sábia?" O meu trabalho também se expandiu durante esse período. Sofia entrou em contato comigo para coordenar todas as comunicações internacionais dos negócios legítimos de Gabriel. Não apenas tradução, mas também gerenciamento de correspondência, coordenação com parceiros europeus, supervisão de um portfólio crescente de contratos e acordos. Eu estava essencialmente a tornar-me sua gerente de operações internacionais. O salário saltou para 6.000 por mês, e Sofia ajudou-me a contratar um assistente para gerenciar o aumento da carga de trabalho. Pela primeira vez na minha vida adulta, eu tinha uma carreira de verdade. Não apenas empregos de sobrevivência encadeados, mas crescimento profissional real,
responsabilidades que importavam, renda que permitia segurança e até mesmo algum luxo. Eu tinha orgulho do que havia construído, mesmo que existisse dentro da estrutura de Gabriel. Certa noite, Gabriel mencionou o mestrado novamente. Já procuraste programas? Eu pesquisei. A Colha tem um excelente programa de tradução literária. As inscrições abrem em janeiro para admissão no outono. Devias inscrever-te, Gabriel. Mesmo com o aumento do salário, a mensalidade da Colômbia é... Eu cubro isso. Ele levantou a mão antes que eu pudesse protestar. Considera isso um investimento. A tua educação beneficia os meus negócios a longo prazo. Preciso de alguém com habilidades avançadas de tradução para gerir operações internacionais. Isso é pragmático, não caridade. Não posso deixar-te pagar pela minha educação. Então considera isso um empréstimo. Paga-me de volta se isso te fizer sentir melhor, mas não recuses a oportunidade por orgulho. Eu concordei finalmente, com a condição de que eu o reembolsaria eventualmente. Nós dois sabíamos que eu provavelmente nunca o faria, mas a ficção me permitiu aceitar com a dignidade intacta. 3 meses depois daquela noite chuvosa de novembro, quando Chloe,